Olá, meus irmãos prezados, membros da Igreja Batista em Cabo Verde, prezadas famílias, famílias da igreja, familiares. Saiba que a primeira Igreja Batista em Cabo Verde está orando por você, por sua família, clamando a Deus para que Ele derrame sobre a sua vida, a sua família, a sua maravilhosa graça, a sua misericórdia sobre você, sobre a sua família, sobre todos nós, porque todos nós carecemos da graça de Deus. Nós estamos às quartas-feiras analisando as cartas de Cristo às suas igrejas. Aquelas 7 cartas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, dirigidas a 7 igrejas reais, né, que existiam mesmo naquela época, ali na região da Ásia Menor, mas entendendo que aquilo que Jesus Cristo enviou a essas igrejas, o alerta, os elogios, as consolações, as repreensões, que muitas vezes não gostamos, e as promessas são dirigidas às igrejas de Cristo em todos os lugares, em todas as épocas, em todo o tempo da história. Então, não são restritas apenas àquelas igrejas. É isso que temos entendido do estudo da palavra de Deus. Não apenas lendo a palavra, mas estudando a palavra de Deus. Então, já vimos 3 cartas, igreja de Éfeso, né, igreja que foi elogiada, mas perdeu o primeiro amor, né? Foi exortada a se arrepender, voltar ao primeiro amor. Vimos a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não recebe repreensão, né? A igreja de Pérgamo, ela recebe repreensão, recebe elogio. Era uma igreja que perseverava, mas uma igreja que tolerou o erro, né? E agora a igreja de Tiatira, uma igreja interessante. Tiatira ficava a 64 quilômetros a sudeste de Pérgamo, também ali na Ásia Menor, né? E nós vamos ler o texto que está em Apocalipse 2, de 18 a 29. E enquanto lemos o texto, nós já adiantamos alguma coisa, porque nosso tempo aqui é muito curto, e o nosso estudo aqui não é um estudo aprofundado, né, como vocês merecem. O tempo no YouTube é um tempo curto, né? Então, nós vamos disponibilizar alguns links para estudos de pessoas com pessoas teólogos da nossa estreita confiança, né? Inclusive batistas, ou não, mas de preferência, como o Dr. Luiz Saião, né? Alguns estudos mais aprofundados, os links para esses estudos, tá? Sobre o Apocalipse. E enquanto nós também estamos preparando estudos mais aprofundados, que demandam mais tempo, né? E estamos torcendo para que essa pandemia acabe, que Deus envie o socorro, uma vacina eficaz, né? Algo seguro. Nós cremos que Deus age através da ciência, da medicina, porque Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não somos daquela teoria obscurantista que alguns têm, em nome de Deus, coloca Deus no obscurantismo, e Deus não é isso, que são contra a vacina, né, e achando que tudo não passa de conspiração. Nós estamos orando para que Deus envie solução para essa pandemia, e sabemos que a vacina está sendo produzida, e pedimos que Deus dê iluminação aos cientistas, use eles como instrumentos nas mãos de Deus, para que breve nós tenhamos essa segurança, né? E tudo é fruto da misericórdia, da atuação de Deus. Louvamos a Deus, porque é Ele quem traz as providências, né? Vão é o socorro do homem, nossa esperança está em Deus. Então nós estamos analisando essas cartas, entendendo, repetimos, vamos repetir em todo o vídeo, que essas cartas são endereçadas a 7 igrejas que existiam quando João escreveu. Então elas tinham elogios, repreensões, exortações, elas tinham lições profundas para aquelas igrejas, mas são endereçadas a todas as igrejas de Cristo, em todas as épocas, em todos os lugares. Então são para nós, nós temos que tirar as lições para nós, para a igreja, ou as igrejas do nosso tempo, né? Porque o Novo Testamento usa igrejas, não usa igreja no sentido universal, né? Uma instituição
que tem o domínio universal sobre outras. Essas ideias não são do Novo Testamento. O Novo Testamento usa igrejas. Cada igreja local representa o corpo de Cristo na terra, é a expressão do corpo de Cristo na terra. Vamos ao texto, então, e extrair dele as lições. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheça as tuas obras e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. Olha, conheça as tuas obras. O Cristo Todo-Poderoso, o Filho de Deus, tá? Aquele que tem todo o domínio, aquele que tem olhos como chama de fogo, um conforto, né? Saber que Jesus Cristo é onisciente, ele tudo vê, né? Ele penetra até o íntimo da nossa alma, da alma humana. Ele sabe das nossas aflições, ele sabe do nosso serviço, ele sabe do nosso amor a ele, a sua igreja, a sua obra. Ele sabe de tudo, ele sabe também dos nossos erros, ele tudo vê. Então é consolo para muitos e é também um alerta, uma repreensão para muitos outros, né? Conheça as tuas obras. E ele elogia aqui o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E as tuas obras são mais numerosas que as primeiras, né? Então essa igreja estava em franco progresso, estava crescendo, progredindo, porque as obras dela as últimas eram melhores do que as primeiras, então ela vinha num crescente, né? Isso é interessante, uma característica muito interessante. Mas, mesmo assim, que pena. Tenho contra ti, versículo 20 de Apocalipse 2, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem. Muito parecido com a igreja, com as igrejas de hoje, né, que estão tolerando falsas profetisas. Que aqui o texto está dizendo que se diz, ela não era, ela se dizia. Quantos hoje se dizem pastores, se dizem apóstolos, se dizem profetas, profetisas, vão para a televisão, causam escândalos e muitos então se esfriam na fé, se desviam, se escandalizam. Ai daquele, é natural que venham os escândalos, porque são seres humanos, somos seres humanos, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vier, principalmente aqueles que usam a hipocrisia, né? Se escondem atrás da hipocrisia. Ela ensina, Jezabel, e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender, não quer, né? E das suas prostituições. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos. Não é aqui literal, filhos naturais, né? Aqui é uma linguagem que quer dizer seus filhos seguidores, seus filhos na fé, aqueles que seguiam o exemplo de fé, praticavam a mesma coisa que ela, né? Então são considerados filhos, filhos espirituais, assim como Paulo chamava Timóteo de meu filho. Não era filho natural, era filho na fé. Então os filhos dessa falsa profetisa sofreriam também. E isso é um alerta para aqueles que dizem assim, não, nós não temos que julgar nada, porque se o líder estiver errando, ele vai prestar contas a Deus e quem segue também vai. Não é só o que está desviando, o que está trazendo a heresia, introduzindo a heresia, né? Colocando a igreja aí como braço político de ideologias, tanto para a direita, para a esquerda, não interessa. A igreja não é para isso, a igreja não é braço político, não é instrumento de partido nenhum, partido político. A igreja é a agência do reino de Deus na face da terra, mas ela não tem que implantar o reino de Deus, não foi dado a ela essa ordem, não foi dada a ela de implantar o reino de Deus através da política humana, dos conchavos humanos. Isso é uma falsa interpretação da Bíblia, também falsidade da interpretação. Como diz o pastor Antônio Carlos Costa, os púlpitos das igrejas no Brasil estão sofrendo uma crise de hermenêutica, uma tragédia. A Bíblia está sendo mal interpretada e muitos se acovardam, não assumem posição, né? Porque
interpretam errado Mateus capítulo 7. Não julgueis, mas Jesus diz, julgai segundo a aparência, observe as obras dos falsos profetas, acautelai-vos deles, fujam deles, né? E analise o fruto. Então tem que fazer esse julgamento, não é condenação. Muitos confundem julgar com condenar. Quem condena é Deus. E, nesse sentido, ele que é o juiz. Mas nós temos que analisar para saber. Por exemplo, essa mulher aqui, Jezabel, falsa profetisa, era tolerada. Quem sabe as pessoas lá também, nessa igreja, uma igreja que foi elogiada pelo seu amor, perseverança, fidelidade, serviço, ministério aos irmãos. Serviço aqui é ministério aos irmãos. É o que Deus gosta, o que Deus quer, o ministério que Deus quer que seja buscado. O ministério aos irmãos, serviço aos irmãos. Essa igreja foi tão elogiada, um elogio tão generoso, não é? Tolera essa falsa profetisa. Que coisa interessante, um alerta para as igrejas de hoje, para nós. E Deus vai cobrar também, não somente dessa falsa profetisa, de todos os tempos, né? Mas também daqueles que seguem as falsas profecias, os falsos ensinamentos. E está dizendo aqui também que na igreja de Tiatira, todos vocês, versículo 24, todos vocês, os demais, que não têm essa doutrina, que não seguem essa doutrina, não todos seguiam, graças a Deus, né? Deus sempre preserva os seus. E que não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, então tinha muitos na igreja que conheceram, né? Era uma prática dos gnósticos daquela época. Eles tinham algumas reuniões de mistério, algumas coisas que eles diziam conhecer as profundezas de Satanás. E tinha gente pregando que os cristãos podiam ser cristão e ao mesmo tempo participar de coisas que eram das profundezas de Satanás. Então podia conciliar as duas coisas. Então alguns entraram nessa onda de Jezabel, dessa falsa profetisa, dos nicolaítas também, né? Mas muitos não entraram, alguns não entraram. Né? A gente não sabe se é maioria, minoria, não importa. Vocês que não entraram, não têm essa doutrina, não conheceram as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Continue firme, né? Retenha. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é obrigado a ouvir, mas ouça quem tem ouvido. Quem quer ouvir, ouça, aprenda, tire as lições, os ensinamentos, mas para praticar, como diz Tiago, não ser somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Então, essa igreja aqui, Cristo, em todas as cartas, Cristo é apresentado como soberano, né? Ele é o Filho de Deus, é o que tem olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente. Tudo isso está se referindo ao poderio, à soberania de Cristo. O elogio, nós já adiantamos, né? O elogio bem generoso essa igreja recebe. Cristo elogia o amor, diz que conhece o amor dela, nada passa despercebido diante de Deus. O nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor não passa despercebido diante de Deus. O amor, em primeiro lugar, mencionado aqui por João, né? Também outro elogio aqui no texto é a fé, que deve ser entendida como fidelidade. Outro é o serviço, né? Que é o ministério às necessidades dos irmãos, enfatizamos isso. Perseverança é a qualidade que faz com que a pessoa veja além da superficialidade. A perseverança, aqueles que conseguem ver o essencial. Os olhos não estão presos às circunstâncias, como Paulo preso não ficava olhando para as grades, né? Para as impossibilidades, para as circunstâncias contrárias. Ele olhava além, ele se alegrava em Deus, porque ele dizia, eu estou preso, mas a palavra está livre, está sendo proclamado, o evangelho está sendo pregado. Então, isso é perseverança na provação, né? Ver aquilo que é essencial, ver o invisível de Deus, ver o poder de Deus, ver a soberania de Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido, né? Ver as promessas de Deus, isso é perseverança. Nos faz lembrar lá, Hebreus 12, né? Correr a carreira cristã com perseverança, olhando para o alvo.
né? Perseverança é olhar o alvo, enxergar o alvo e ficar firme olhando para o alvo. O alvo é Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira cristã. Vale a pena, isso é um incentivo a desprender os pés de todos os laços e embaraços ali em Hebreus 12. Então, os que são perseverantes são motivados por enxergarem o alvo, enxergarem aquilo que é essencial, e são motivados a desembaraçar os pés dos embaraços e dos pecados e correr a carreira cristã, olhando para Jesus, que é o alvo. Né? Que coisa linda, essa igreja aqui foi elogiada pela sua perseverança, porém, ela foi repreendida. A repreensão aqui, nós já adiantamos, é que ela tolerava essa mulher Jezabel. E Jezabel certamente não era o nome dessa mulher, João apenas estava lembrando aquela Jezabel, mulher de Acabe, né? Citada lá na época do rei Acabe. Ela levou o povo a adorar Baal. Então ela é comparada aí cometendo o mesmo erro de Balaão, dos nicolaítas, né, que levava o povo à idolatria e a outras práticas imorais. Né, essa mulher Jezabel, e ela era falsa profetisa, e a igreja cometeu o grave erro de tolerar, por razões que não estão claras aqui, mas a gente sabe muito bem que às vezes o medo de confrontar e de dividir, às vezes, né, de perder gente, ela era muito influente. Então, igrejas às vezes boas, né, que tem uma boa doutrina, como essa igreja aqui era perseverante, tinha fidelidade, tinha amor, praticava o amor, ministério do serviço aos irmãos, mas ela tolerou. Por alguma razão ela se acovardou e tolerou essa falsa profetisa. E Deus promete que vai punir tanto a falsa profetisa aqui chamada de Jezabel, como aqueles que seguiam as suas doutrinas, os seus filhos na fé, os seus seguidores, aqueles que seguiam as suas obras. Então, mas há aqui uma exortação ao arrependimento, uma palavra de ânimo àqueles que não seguiram, aqueles que não foram às profundezas de Satanás. Eram práticas que alguns gnósticos praticavam, né, em alguns rituais, e Jezabel dizia que a pessoa podia ser cristã e participar de algumas coisas que eram profundezas de Satanás. Que perigo! Mas a exortação aqui: se arrependam, retenham retenham a fé cristã, aquilo que vocês receberam, que já foi estabelecido. Judas fala: batalhando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então retenha aquilo que já foi estabelecido, que está na palavra de Deus. Muita gente dando ouvido a doutrinas novas, movimentos heréticos, né? Uma atual agora, a que faz mais sucesso, é a teologia do domínio, que coloca a igreja aí como braço político, né, de partidos, de ideologias. Isso é uma heresia, né? E, citando a Bíblia, a heresia, o perigo dela é que parte sempre da Bíblia, de textos bíblicos torcidos, e aí leva o povo ao engano. Mas retém aquilo que foi já estabelecido nas Sagradas Escrituras, por Jesus Cristo, seus apóstolos, que já lançaram a base doutrinária da igreja. Retenha. E a promessa é dupla. Aqueles que forem fiéis vão receber autoridade para reinarem com Cristo no seu reino, tá? E vão receber a estrela da manhã, o privilégio de ver a glória de Deus, de ver Jesus Cristo como Ele na sua segunda vinda, com autoridade, grande glória e poder. Muitos vão contemplar. Que maravilha! Isso é um privilégio, uma promessa dada aos fiéis. Que Deus nos abençoe e que tiremos para nós as lições necessárias para uma vida de fidelidade, que retém a genuína fé, que enxerga a essência do Evangelho. Amém.